E aí eu queria agora, Daniela, fale, fique à vontade, mas eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte. O quão difícil é analisar código? Aí acho que o meu background, do Rodrigo também, a gente desenvolveu, né? Eu vim lá do C Sharp, Node, Python, tudo que é linguagem já botei a mão de alguma forma. E lidar com string, aí eu imagino como que é uma análise estática, né? Lidar com strings é complicado, assim como é lidar com datas e coisas do tipo. Qual é o principal desafio em analisar código? É performance? É parsing? Sei lá, fale. Ok. Obviamente o primeiro passo quando nós temos que dar suporte a uma nova linguagem, a uma nova framework, é exatamente perceber quais vão ser os desafios dessa linguagem. E assim, para ser muito sincero, e ao longo destes meus anos todos de experiência no reconhecimento de linguagens para análise de vulnerabilidades, tem sido muito mais difícil agora, e eu já vou explicar porquê, do que há uns anos atrás. Linguagens fortemente tipadas, como nós chamamos, tipo C, C Sharp, Java, que já não é o caso hoje em dia, e já começam a haver aí umas nuances, que já começa a ser problemático, era relativamente mais simples. Claro que tinham outras dificuldades, porque se pensarmos no C++ ou no C, análise de apontadores, eu vou colocar fora aqui da discussão, porque é um mundo à parte, na minha opinião, porque estamos a falar de compiladores, de pré-processamento, que cada um processa da sua forma, e só isso abre um scope bastante maior de análise, mas em termos das linguagens tipicamente tradicionais, era mais fácil. Quando nós começamos a mudar para linguagens mais script, tipo Python, que também é orientado a objetos, mas é fortemente ali um mix, quando nós começamos a misturar paradigmas, é o nosso primeiro obstáculo, porque o nosso SAST estava preparado para linguagens fortemente tipadas e estava preparado para linguagens estruturadas. Um if só se escreve de uma forma, um for só se escreve de uma forma. Isto são exemplos muito simples, mas era isso que acontecia. Com linguagens mais recentes, ou com as versões mais recentes, tipo Python, Scala é outra que é bastante fora da caixa, que trouxe coisas que nós não estávamos habituados. Mesmo a introdução das Lambda Expressions foi para nós um desafio, porque nós não tínhamos forma de as representar na nossa estrutura intermédia, porque quando nós temos uma linguagem para representar, é o primeiro passo, temos o parsing, ok? Depois vem a representação numa estrutura intermédia que nós queríamos e queremos e conseguimos que fosse uniforme para todas as linguagens. Porquê? Porque a partir desse momento, depois toda a análise da parte de procura de vulnerabilidades estava padronizada. Claro que depois temos que fazer aqui umas nuances de acordo com a linguagem, mas o desafio, quando nós temos que suportar uma nova linguagem de programação, e não estou a falar ainda das frameworks, que é outra coisa a seguir, é perceber o que é que esta linguagem traz de novo que nós ainda não temos suportado ou que poderá ser mais dinâmico. Porque é aqui que o dinamismo das linguagens de programação trouxe de desafio à análise de código estático, ou seja, nós estamos a tentar misturar dois mundos que na realidade não deveriam, tipo a análise de tipos. Ora, um compilador faz isso numa análise de tipo, mas, por exemplo, o JavaScript não tem qualquer tipo associado. Eu começo com um inteiro e termino com um array ou um objeto. Começo com o inteiro e termino com um true. Tipo, não existe qualquer track possível para aquilo. Então, o JavaScript foi sem dúvida uma linguagem desafiante, mas conseguimos, foi uma batalha e acho que temos bastantes bons resultados. Depois... Aí sai uma nova versão agora. Exatamente. Mas é uma versão totalmente diferente, com outras coisas. Acabar de dar suporte ao JavaScript e sai os protótipos. E nós... Tipo, o que é que vamos fazer com os protótipos? Porque os protótipos trazem um nível de expandir objetos que nós nem temos, lá está, sem qualquer tipo, eu posso expandir dinamicamente, exigiu bastante alterações nos nossos algoritmos centrais, pela forma de dinamismo. Por isso, depois de nós processarmos na representação intermédia, uma coisa que nós introduzimos foi aquilo que nós chamamos de Abstract Interpretation, que não é uma coisa muito comum na área da análise de código estático a nível industrial, é muito explorada em termos académicos. Se vocês procurarem por Abstract Interpretation vão encontrar uma série de artigos académicos, mas nós sabemos que quando sai
da parte académica para a indústria, o processo é bastante diferente e outros desafios surgem. E nós tivemos esses desafios, mas tivemos também a sorte de ter pessoas que tinham trabalhado na área e conseguiram implementar isto no SAST. Por isso é uma das fases finais em que nós conseguimos trazer o tal dinamismo que as linguagens trouxeram também para o SAST, que é ter alguma avaliação ou uma parte da avaliação depois de termos esta representação intermédia. Por isso, quais são os desafios de analisar linguagens no SAST? É precisamente estas novas estruturas que uma linguagem traz. A performance é sem dúvida uma nossa preocupação, mas é mais nos estágios finais, quando nós precisamos de calcular todo o flow, e se estivermos a falar de uma aplicação, como às vezes temos clientes com milhões de linhas de código, que ainda são monolíticos, não é? No fundo ainda não são microserviços, é bastante complexo. É muito complexo e aí certamente nós temos mecanismos que nos permitem fazer ali o fine-tuning da performance, mas não há milagres. Não há milagres para uma análise de código estática completa, mas a solução que nós oferecemos e que é uma vantagem também para esse tipo de aplicações de monolítico, é exatamente ter os incremental scans. Ou seja, eu posso ter uma aplicação de 1 milhão de linhas de código, mas não é todos os dias que faço uma alteração que impacta essas milhões de linhas de código. Então a ideia dos incremental scans é precisamente nós termos a percepção de quais foram os ficheiros que foram alterados, tentar perceber as respectivas ligações e fazer só a análise focada naqueles ficheiros. Quais são os benefícios disto? Performance, sem dúvida, não é? Em vez de demorar horas a fazer o scan de uma aplicação de 1 milhão de linhas de código, vai demorar minutos. E, além disso, tira um bocadinho aquele peso de eu ter dezenas ou centenas de vulnerabilidades na aplicação toda e tenho o âmbito bastante bem mais definido. Ou seja, no fundo, isto para os clientes que tiverem bastantes aplicações ou aplicações muito grandes, esta é a solução dos incremental scans. Por isso, na realidade, é como eu digo, eu falei das linguagens, mas as linguagens, se nós pensarmos no universo das linguagens de programação, e é verdade que existem todos os dias, não é todos os dias, mas existem com frequência novas linguagens de programação, o ritmo de aparecimento de novas frameworks é assustador. Principalmente o ecossistema do JavaScript neste momento acho que estabilizou até um pouco, mas quase todos os dias há uma nova framework, ou um cliente que usa uma... Piscou, né? Piscou, apareceu um framework novo. Surreal, cara.